Meus irmãos, que alegria estar aqui essa noite com vocês. Eu sei que todo pregador que vem de fora fala isso, né? É um clichê. Que alegria estar aqui com vocês, mas de verdade é uma alegria. É uma alegria ver como vocês conduzem a liturgia, a maneira como vocês leem as escrituras. É muito bom ver que outras pessoas têm adorado ao Senhor em outros lugares. Às vezes a gente fica com aquela síndrome de Elias: Senhor, mataram todos os seus profetas, só sobraram eu. Mas a gente não sabe o que Deus tem feito em todo esse Brasil, em todo esse mundo. Quantos ele tem chamado ao verdadeiro evangelho. Então, muito me alegro estar aqui com os irmãos. Eu quero orar antes de começar a mensagem. Peço que você feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor, pela obra de Cristo Jesus, faz com que hoje nós estejamos aqui, adorando e meditando na Tua Santa Palavra. Fala ao Teu povo, para que quando eles ouvirem a Tua voz, eles Te sigam. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como o André falou, meu nome é Renato, sou pastor lá na Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo. Nós estamos lá aproximadamente há 5 anos. Vim aqui hoje com a minha esposa Graziela, minha filha Luísa, os irmãos da igreja também, a Georgia e o Marcos Vinícius. E eu trago um abraço lá da igreja de São Bernardo do Campo, que fica muito feliz até quando vocês nos visitam lá também. O texto de hoje se encontra lá em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Nós faremos a leitura dos versículos 27 até 34. Gênesis 25, os versículos 27 a 34. Mas antes da gente ler o texto, o título desse sermão é: Não despreze as bênçãos do Senhor. Não despreze as bênçãos do Senhor. Este é o título do sermão. Para as crianças que estão anotando aí, a palavra do dia é bênção. Então essa palavra vai ser repetida algumas vezes nessa noite aqui. A palavra bênção é a palavra do dia. E o objetivo aqui é a gente vai verificar as consequências do pecado em contraste com a bondade de Deus. E antes mesmo de entrar no texto, eu quero fazer um panorama do porquê que essa passagem está aqui no livro de Gênesis. Como alguns sabem, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, e o objetivo do livro de Gênesis é demonstrar ao povo que saiu do Egito que existe um verdadeiro Deus. Eles ficaram 430 anos como escravos, adorando outros deuses. E tudo para eles era um Deus. O sol era um Deus, as águas eram um Deus, a lua era um Deus. Aí Moisés escreve esse livro e lá no capítulo 1 ele já diz: não, todas essas coisas que vocês chamam de deuses são na verdade criaturas, porque existe um Deus que criou todas essas coisas. Existe um Deus único e verdadeiro que criou todas essas coisas. E é por isso que então ele está escrevendo esse livro, justamente para mostrar para eles como que a nação de Israel surgiu, contando a história de como eles agora são uma nação chamada Israel. E o texto de hoje é o início da história de Jacó. Jacó, que depois dele nascem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, que aí começa então a nação de Israel. E como o André falou aqui na oração, é uma história que onde estava abundando o pecado, mas a graça de Deus chegou. E a graça de Deus superabundou aquele pecado. Capítulo 25, nós faremos a exposição dos versículos 27 a 34. Mas eu quero ler com vocês desde o versículo 21, para contextualizar o que está acontecendo. Então nós vamos expor somente o 27 até 34, mas eu vou ler com vocês desde o 21 para contextualizar com vocês aqui. A partir do versículo 21, assim diz a palavra do Senhor. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro,
e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão no calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Então agora é o versículo 27, que é da nossa exposição. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Porém Jacó, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, o nosso texto aqui está falando, então, da história de dois irmãos que viviam em conflitos. E não é como muitas vezes a gente vive em conflito com os nossos irmãos, que falta afinidade ou a gente tem uma briguinha ali. Eram brigas reais, eles estavam em contendas, a ponto de um querer tirar a vida do outro. E a gente lê que desde o nascimento foi assim. Havia uma briga entre eles, a ponto de Rebeca clamar ao Senhor: se for desse jeito, por que eu vivo? As mulheres que já passaram por um trabalho de parto, eu acho que leem essa história e até se arrepiam, né? Imagina, você tira uma criança, vem outra pendurada no calcanhar. Imagina essa cena. Eu sei que os homens não conseguem imaginar isso. Por isso que eu vou fazer um paralelo aqui para os homens entenderem como que é essa dor. Essa dor, homens, é igual quando a gente pega uma gripe. Sabe? É igualzinho. Pergunta para sua esposa. Pergunta. Não é? Quando o homem pega uma gripe, porque a gripe masculina é muito mais forte que a da mulher, não sei se vocês sabem. E quando ele pega essa gripe, aquele homem fica prostrado. Ele fica lá no chão. Ele quase não consegue se levantar, só falta a alma sair do corpo. Então, homens, é mais ou menos isso, tá? É isso que as mulheres sentem na dor do parto. Mas brincadeiras à parte, o foco aqui é dizer que o povo de Deus, o povo eleito de Deus, é marcado pelo sofrimento. Desde sempre. Caim matou Abel. Depois nasce Sete, no lugar de Abel. Abraão teve que lutar contra diversos reis, conviver com a esterilidade por muito tempo da sua esposa, até que Deus lhe desse o filho da promessa. Aí a gente adianta um pouco a história, a gente tem agora Esaú, que depois vai tentar matar Jacó. E aí, depois disso, Jacó tem 12 filhos. Os mais velhos vendem o mais novo como escravo no Egito. Esse mais novo é preso injustamente no Egito. Depois vira governador. E aí esse povo cresce, vira escravo no Egito. Depois 10 pragas são lançadas pelo próprio Deus para libertar aquele povo. Eles peregrinam no deserto. Ou seja, essa história é o problema. A gente não pode achar que nós somos a última bolacha do pacote. Nossa, olha como eu sofro. É a marca do povo de Deus. A marca do povo de Deus é o sofrimento. Mas não é qualquer sofrimento. Não é um sofrimento para que simplesmente você se perca ou para que você simplesmente seja derrotado. É um sofrimento que gera em nós um caráter divino. Se você ler as histórias desses homens, todos esses homens que foram marcados pelo sofrimento, quando esse sofrimento passou, eles estavam moldados ao caráter de Deus. Por isso, se nós estamos passando realmente por algum sofrimento, devemos glorificar o Senhor e clamar a Ele para que esse sofrimento sirva para o nosso bem. E o nosso bem é que nós sejamos a cada dia mais parecido com Cristo. Mas voltando para o texto diz que os meninos crescem. E há uma diferença clara aqui de personalidade. Esaú era perito caçador e Jacó é o homem pacato de casa. Essa era a diferença entre eles.
E aí, certa vez, Esaú chega faminto em casa. E a cena é o seguinte: Esaú saiu para caçar. Para quem conhece minimamente sobre caça, quando você sai para caçar algo, você não encontra essa caça de primeira. Pode levar dias até que você encontre uma boa caça. Então, pelo que o texto relata, ele não diz claramente quantos dias, mas me parece que foram bons dias. Que foi algum tempo considerável para que Esaú chegasse faminto em casa. Então ele chega faminto em casa, tendo ainda que preparar um alimento para ele comer. E assim, para a gente fazer um paralelo aqui, talvez minimamente você já tenha passado por isso. Quando você chega em casa faminto, com fome, e ainda tem que fazer uma comida. Então, se esse sentimento já é ruim, imagine dias sem comer e você ter que ainda preparar esse alimento. É por isso que Esaú fala assim: meu irmão, me dê um pouco desse seu cozinhado aí. Me dê um pouco dessa comida, porque eu estou desfalecendo. É por isso que ele clama ao seu irmão. E se a gente pensar bem, é um pedido justo, pedido lícito. Não está pedindo nada demais. Eu estou com fome e eu preciso comer. Mas Jacó, aproveitando da sua fragilidade, o que ele faz? Eu te dou sim um ensopado, mas primeiro você vai me vender o seu direito de primogenitura. Esaú foi enganado por Jacó. E quando a gente lê essa história, a gente rapidamente diz: mas que absurdo Jacó fazer isso. Como pode um irmão fazer isso com o outro? Ele estava com fome, ele aproveitou da fraqueza do irmão para fazer isso. Que irmão terrível. E se você pensa assim, você pensa de forma correta. Só que quando a gente faz isso, a gente esquece de quem? De Esaú. E o que Esaú fez? Foi tranquilo? Foi normal? E o pecado de Esaú? Peraí, pecado de Esaú? Teve pecado? Sim, teve pecado de Esaú. Ele não é inocente nessa história. E quando a gente quer justificar o pecado de Esaú dizendo: mas ele estava com fome, mas ele ia morrer. É justamente isso que a gente faz. É dessa forma que a gente justifica os nossos pecados quando nós temos necessidades reais. A gente troca facilmente Deus para saciar os nossos prazeres momentâneos e terrenos. Esaú, graciosamente, ele tinha recebido uma bênção de Deus. Só que ele negligencia essa bênção, preferindo saciar a sua fome. E eu não estou dizendo que Esaú estava mentindo, que ele não estava com tanta fome assim. Só que no final das contas, ele rejeita a bênção do Senhor por um prato de lentilhas. Na sequência da história, a mãe de Jacó ouve que Isaac ia abençoar Esaú. Então ela chama Jacó e fala assim: olha, pega um animal lá que eu vou matar esse animal, você vai se passar pelo seu irmão, e aí você vai ter a bênção no lugar dele. Jacó fala: mãe, isso é perigoso. Se eu fizer isso, meu pai vai perceber que eu estou enganando ele. E no lugar de bênção, eu vou receber maldição. Ela: faça o que eu estou te falando e o resto você deixa comigo. Aí ela faz o alimento, pega pelos de animais, coloca nos braços de Jacó e no pescoço, porque Esaú era peludo. E Isaac, que já não enxergava bem, foi enganado por Jacó. Tanto que quando Jacó chega lá, ele fala assim: meu filho, você já chegou da caça. E Jacó ainda diz assim: ó, meu pai, o Deus do meu pai me abençoou e me trouxe a caça. E então ele abençoa Jacó no lugar de Esaú. Quando Esaú chega, pedindo então a bênção, ele fala assim: meu filho, alguém chegou antes de você e eu abençoei essa pessoa no lugar. Para a gente acompanhar um pouco essa história, vamos lá para Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27, a gente vai ler os versículos 34 até o 38. Gênesis 27, 34 e 38. E diz assim o texto: depois que Isaac diz para Esaú que ele já tinha abençoado outra pessoa. E a continuação diz: como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim. Abençoa também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú:
Eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. A dinâmica. Esaú rejeita a bênção e depois ele é enganado por Jacó. O que Jacó fez foi errado, foi pecado. Mas ele só obteve êxito porque antes Esaú rejeitou a bênção. Ser enganado foi uma consequência de rejeitar a Deus. Uma consequência do pecado dele. Por isso, ele foi rejeitado. E deixa eu só fazer um parênteses aqui. Geralmente, quando coisas ruins acontecem na nossa vida, isso não significa que seja fruto de um pecado. Não precisa abrir o texto, mas lá em João 9, 1, 3, diz que caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu quis deixar isso claro porque nem tudo que acontece de ruim na nossa vida é fruto de um pecado. E quando acontecem essas coisas ruins, rapidamente você vai arrumar amigos de Jó, que vão dizer: olha, se está acontecendo isso com você, talvez você esteja em pecado. Isso está acontecendo com você mesmo? Qual é o pecado que você está cometendo? E contra essa acusação, a primeira coisa a fazer é verificar se isso não é verdade. Peraí, eu estou realmente sofrendo por conta de um pecado? Porque se for o caso, abandone esse pecado, peça perdão ao Senhor e siga a sua jornada cristã. Mas, se quando você examinar o seu coração, examinar as suas atitudes e falar: não é fruto de algum pecado específico, eu não sei por que isso está acontecendo. Talvez isso esteja acontecendo para que se manifeste em você as obras de Deus. Por isso, cuidado de falar rapidamente a alguém, ou deixar que alguém fale a você que coisas ruins acontecem, porque isso é fruto de um pecado. Continuando, meus irmãos. No caso de Esaú é diferente. Neste caso específico, a gente pode afirmar: Esaú estava sofrendo as consequências de um pecado. Eu não posso afirmar isso de qualquer pessoa, mas sobre Esaú eu posso. Com clara convicção. Porque lá nas Escrituras dizem assim, abram comigo lá em Hebreus 12. Inclusive é o texto que está até na liturgia de vocês aí. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, faremos a leitura dos versículos 14 até 17. E o texto diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú estava sofrendo as consequências do seu pecado anterior. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, ele desprezou a bênção do Senhor. E aqueles que desprezam a bênção do Senhor, as Escrituras chamam de impuro e profano. Não é eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Se você rejeita a bênção que vem do Senhor, você é o impuro, você é profano. Esaú implorou com lágrimas, mas ele foi rejeitado. Mas por que isso é importante para nós? Afinal, Esaú e Jacó, isso aconteceu há tanto tempo, por que isso é importante para nós hoje, nesta noite? Nessa igreja local, tem sido ensinado que aqueles salvos por Deus são os eleitos de Deus em Cristo Jesus. Porém, nós estamos num processo de santificação. Uma boa maneira de observar se esse processo de santificação está ocorrendo é você chegar à seguinte constatação: eu não sou quem eu deveria ser,
mas eu também não sou quem eu era. Porque é impossível que você seja alcançado pela graça de Deus e você ainda seja a mesma pessoa. Não faz sentido. Se você ainda é a mesma pessoa de meses atrás, de anos atrás, não tem como você ter sido alcançado pela graça de Deus. Não dá para continuar igual. A Bíblia diz que quando nós somos salvos por Deus, nós somos transformados em novas criaturas. Por isso que não faz sentido que você seja igual quem você era há um tempo atrás. Só que há um perigo no meio cristão do raciocínio do pecado. E ele acontece mais ou menos assim. São pecados que são recorrentes em nossas vidas, pecados que nos incomodam constantemente, mas a gente chega à seguinte conclusão, e usa a Bíblia ainda. Ok que eu estou vivendo em pecado, mas Deus é fiel e justo para me perdoar. Aliás, a Bíblia diz que aqueles que se chegam até Cristo, Ele não lança fora. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí dessa forma você cauteriza a sua consciência e você não abandona o seu pecado. Isso é um perigo. Esse raciocínio ele é demoníaco. É a mesma coisa que Satanás disse para Eva, lá no Éden. Quando ela estava pensando em comer o fruto, falou, fique tranquila, certamente não morrerás. E hoje você fala isso para si. Não, fique tranquilo, eu estou pecando aqui, mas Deus é amor, Deus é bom, Deus vai me perdoar. Mas agir dessa forma não é uma forma bíblica. Isso não é bíblico agir desse jeito. Você viver pecando e achando que está se arrependendo não é uma forma bíblica. E você faz isso com Deus que você diz que te ama. Então, peraí, se o pecado é uma transgressão contra a lei de Deus, e eu estou fazendo isso com a convicção de que me amo, e deliberadamente eu peco, é amor seu fazer isso? É igual como você pecasse contra a sua mãe, por exemplo, e falasse, eu vou pecar contra ela, vou tratar ela mal, mas ela é minha mãe, ela me perdoa. Eu vou trair a minha esposa, e tá tranquilo, porque ela me ama. Vai dar tudo certo no final. Paulo combate esse tipo de pensamento. Lá no capítulo 5 ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aí na sequência, como se ele já soubesse, quer ver que esse povo vai pensar errado? Ele fala assim, mas como que a gente vai viver no pecado se nós morremos para ele? Viveremos nós no pecado? Ele de modo nenhum. Ele corrige esse raciocínio, para que a gente não viva dessa forma. Se você não consegue se livrar do pecado, e você diz, não, eu peco, mas não me arrependo, mas depois eu peco de novo, isso não é arrependimento, isso é remorso. Isso não é arrependimento. O arrependimento implica abandono do pecado, não repetição dele. E isso pode ser, infelizmente, um sinal que você não recebeu de Deus uma fé salvífica. Isso é muito sério. Porque nós não somos escravos do pecado. Se estamos em Cristo, não somos escravos do pecado. 1 Coríntios 10, abram comigo. Para vocês entenderem o verdadeiro raciocínio bíblico em relação ao pecado. Ao invés de você ficar pensando, eu vou pecar, mas depois Deus me perdoa, vai dar tudo certo no final. Esse não é o raciocínio bíblico. O raciocínio bíblico lá em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13, que diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que texto difícil, hein, irmãos? Então quer dizer que quando eu peco, eu pequei porque eu quis mesmo. Porque eu não me atentei para a palavra de Deus, eu não me atentei para aquilo que eu digo chamar de salvação. Porque o texto diz claramente que nós não somos tentados além das nossas forças. E que, pelo contrário, juntamente com a tentação, ele provém livramento. É uma vergonha para nós quando caímos em pecado. É uma vergonha para nós. Por isso, não devemos raciocinar que cair em pecado é algo natural e normal ao cristão. É um acidente no meio do percurso. Mas nós precisamos entender que Deus é aquele que nos ajuda numa vida de santificação, para que a cada dia a gente abandone esses pecados. O Espírito Santo que milita contra a carne
Ele não só milita contra a carne, não é um braço de ferro que fica o espírito brigando com a carne ali. Ele vence a carne é mortificada. A cada dia que passa, mais nojo do pecado você tem. Essa é a função do Espírito Santo em nós. Se você está em Cristo, você não é escravo do pecado. Quando você pecar e você ouvir aquela voz sussurrando no seu ouvido, eu acho que você não é filho de Deus. Está pecando de novo? Tem certeza que você é cristão? O grande brado das Escrituras você encontra em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, isso significa que a vida de santificação é uma vida gradual. É uma vida que a cada dia você é mais santo, que a cada dia você odeia mais o pecado. Não adianta você usar o texto de Romanos 8 para dizer, eu estou pecando todos os dias, mas não tem condenação. Estou pecando todos os dias, mas eu não sou condenado. Se você está pecando todos os dias, talvez você não seja crente. E isso é muito sério. E para tentar ilustrar um pouco isso, imagine uma pessoa que está traindo seu cônjuge. Um homem que está traindo a sua esposa. Ele trai a esposa e aí ele pede perdão. Só que ele pede perdão, depois ele vai e trai a esposa de novo. E aí ele pede perdão. E aí ele acaba de pedir perdão, ele vai e trai ela de novo. Vocês acham que isso é arrependimento? De forma alguma. Essa é uma vida completamente longe de Deus. Não é uma vida de alguém que está em Cristo. É uma vida de alguém que está longe do Senhor. E por favor, não me venham com o argumento do mas eu sou calvinista. Eu sei que Deus é soberano, nenhum salvo vai ser perdido de sua mão. É sério mesmo? Eu acho que você não entendeu o que é calvinismo. Porque calvinismo não é isso. Calvinismo não é uma autorização para você pecar. É claro que nenhum se perde da mão do Senhor. Todos os salvos ficarão ali e não perderão a sua salvação. Mas eu não estou falando entre ser calvinista ou não ser calvinista. Eu estou falando entre você achar que é cristão, não sendo cristão. É isso que eu estou falando. É isso que eu quero que vocês avaliem. Esaú, por exemplo, achou que porque ele era o primogênito, ele tinha preferência do pai, ele seria abençoado a qualquer momento. Quando ele quisesse, ele teria a bênção. E talvez você até saiba o que é um cristão. Consiga imitar algumas condutas de filho de Deus. Mas o Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe quem é realmente você. Ele sabe se você verdadeiramente se arrependeu de forma genuína. E Cristo não morreu na cruz para você saber explicar o que é calvinismo e arminianismo, tá? Não foi para isso que ele morreu. E antes que alguém fale, trouxeram um cara aí que é arminiano. Não é. Eu sou calvinista convicto. Mas, mesmo sendo calvinista, a minha identidade está em Cristo. Cristo é o meu Senhor. Cristo é aquele que me salvou. E é isso que eu quero que vocês avaliem. É isso que eu quero que vocês tenham no coração de vocês essa noite. Nós não somos salvos por obras, mas os frutos que nós produzimos dizem muito a respeito se aquilo que a gente diz crer é realmente verdade. É o que Tiago vai dizer. Você crê em Deus? Até os demônios creem e eles tremem. Até os demônios creem e tremem. Portanto, quais são os frutos de salvação que nós temos apresentado? Quais são esses frutos? Aliás, existe frutos? Não frutos nossos, frutos do Espírito Santo. Mas eles existem? Só que, infelizmente, as pessoas vão preferir os pratos de lentilha desse mundo. Em João 3,19 diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A maior bênção já rejeitada pela humanidade foi a bênção da salvação em Cristo. Essa é a bênção que a humanidade rejeitou de forma deliberada e clara. Muitos vão preferir os ensopados que o mundo dá. E esses ensopados têm vários nomes. As pessoas trocam a Cristo por amigos, trocam a Cristo por namorado, trocam a Cristo por namorada, trocam a Cristo pelo cônjuge, trocam a Cristo pelo trabalho. Qualquer coisa é motivo para trocar a Cristo. E essas pessoas que trocam a Cristo, elas gritam como Esaú. De que me adianta a Cristo
se eu preciso trabalhar? De que me adianta Cristo se a pessoa que eu amo vai me deixar? Do que me adianta Cristo se eu estou passando por uma doença terrível? Do que me adianta Cristo se eu acabei de perder um ente querido? Do que me adianta? Eu confesso que são perguntas importantes para se responder. E eu não saberia respondê-las, mas Jesus sabe. Porque a resposta que Jesus dá é: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a resposta de Jesus para nós. Do que aproveita? Que aproveita o seu trabalho se você perder a alma? Que proveito tem o seu namorado, o seu cônjuge, o seu filho, se você perder a sua alma? E eu não estou falando que essas coisas não são importantes. Mas comparado à salvação que há em Cristo, isso é prato de lentilha. É prato de lentilha. A salvação em Cristo é a coisa mais preciosa para nós. Nós não podemos rejeitar essas coisas. Nós não podemos ser profanos, impuros, como foi Esaú, que rejeitou essa bênção que vem do Senhor. Eu sei que as necessidades que nós temos, elas são reais. Elas são intensas. Elas nos impactam verdadeiramente. Mas nós não podemos trocar a salvação em Cristo por absolutamente nada neste mundo. Jesus, quando foi tentado no deserto, lemos que depois de 40 dias, ele teve fome. E Satanás falou para ele assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E se o futuro da salvação dos eleitos de Deus dependesse de nós, sabe o que a gente ia dizer? O que me adianta obedecer ao Pai se eu estou com fome? Mas não foi essa a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus não abriu mão de seu primogênito. Ele não abriu mão do primogênito do Pai. E porque ele não fez isso, todos aqueles que creem no seu nome são salvos. Se ele tivesse aberto mão da sua primogenitura, ninguém seria salvo. Mas ele rejeitou as coisas desse mundo para ser obediente a Deus e não rejeitou a bênção que veio do Senhor. E essa é a notícia maravilhosa que nós temos. E se você parar para pensar, os ensopados desse mundo que você tem comido, eles não te satisfazem. Porque a cada dia você come um ensopado e você ainda tem fome. E aí você come e continua com fome. Você come e você nunca é saciado. É por isso que Jesus disse: aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, não terá mais fome e não terá mais sede. Coma e beba de Jesus Cristo. E você nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Eu quero que vocês acompanhem comigo o texto de Provérbios, capítulo 1. Se vocês não conseguiram acompanhar o sermão até aqui, eu quero que vocês prestem atenção agora e tenham muita atenção nessas palavras de Provérbios, capítulo 1. Se vocês tiverem que gravar uma única coisa desse sermão, que seja essa passagem. Para que vocês saiam daqui meditando verdadeiramente na salvação em Cristo Jesus. Provérbios capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 20 até o versículo 32. Versículo 20 até o 32. E o texto diz assim: grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades proferem as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes, rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. Em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão.
Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Se eu terminasse a leitura no versículo 32, a única coisa que restaria para nós é profundo desespero e angústia. Graças a Deus, irmãos, pelo versículo 33. Leiam comigo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu vou ler de novo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E essa sabedoria tem gritado aqui, neste lugar. Domingo após domingo. É isso que o Leonardo e o André estão fazendo domingo após domingo. Anunciando a sabedoria que vem de Deus. O evangelho que salva pecadores que não merecem ser salvos, mas que em Cristo há esperança. Algo muito sobrenatural, meus irmãos, que acontece na pregação pública do evangelho. A voz que vocês estão ouvindo está aqui na terra, mas quem fala está lá no alto e sublime trono. E isso é sobrenatural. Isso é maravilhoso. E é por isso que nós podemos confiar que todos aqueles que vão a Cristo realmente não serão lançados fora. E é por isso que eu finalizo dizendo que se nós dermos ouvidos ao Evangelho, habitaremos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Amém? Feche seus olhos, quero orar ao Senhor. Santo Deus, a sua sabedoria tem sido proclamada nessa igreja, domingo após domingo. Pessoas e mais pessoas têm se achegado aqui. Mas não deixe que elas se acheguem aqui apenas por ser um local confortável, tranquilo, ou porque são bem recebidas. Mas que elas venham aqui adorar o Senhor. Que elas venham aqui entender quem são elas diante de Deus. Que elas venham aqui entender que precisam de Jesus Cristo para serem salvas. E que genuinamente elas sejam transformadas em novas criaturas. Abençoe, Senhor, e dê sabedoria ao Leonardo, ao André, para conduzirem o teu povo com graça e misericórdia, para que o teu nome seja proclamado não só aqui no Tatuapé, mas em toda a Zona Leste, em todo o Brasil, em todos os cantos do mundo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.